E o Estado, se for condenado, vai ter de pagar uma sanção pecuniária diária pelo seu incumprimento, e como nós sabemos, quando dói no bolso, há aqui uma certa agilidade em responder às necessidades. De qualquer forma, antes da sua transposição, as diretivas não podem ser invocadas contra os particulares pelas autoridades judiciais no âmbito de procedimentos penais. Ou seja, sem lei nacional que a transponha, a diretiva não pode criar ou agravar a responsabilidade penal de quem a viole, pois, em princípio, o destinatário da diretiva é o Estado-membro, não é o particular, e, portanto, por força do princípio da legalidade penal, que é um princípio geral de direito da União Europeia, um Estado-membro que não transpõe uma diretiva não pode beneficiar do seu próprio incumprimento. Logo, as diretivas não são aplicáveis pelo Estado contra um particular antes da sua transposição. Ora, diante do exposto, é possível afirmar que o papel da União Europeia tem sido determinante na proteção das vítimas em processo penal, sobretudo da criança vítima, que é aquela que especificamente nos interessa, nomeadamente depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Não só pelas competências expressamente atribuídas à União Europeia no domínio penal e processual penal, mas também e, sobretudo, pela força juridicamente vinculativa da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que o Tratado de Lisboa permitiu, e de tudo que a Carta representa em termos de tutela jurisdicional efetiva. Geralmente, quando se fala destas questões, tudo aquilo que eu vos estive a descrever, os senhores já devem estar a pensar nestes termos, tudo aquilo que eu vos estive a descrever pertence à esfera do dever ser, que é aquela com a qual nós trabalhamos no direito. E o certo é que entre o dever ser e o que efetivamente é, na prática, vai uma distância significativa. Mas aos juristas, relativamente a questões que envolvam direitos fundamentais, e muito especificamente direitos fundamentais na União Europeia, cumpre não seguir o exemplo de Penélope, esposa de Ulisses na Odisseia de Homero, que trabalhava de dia para desmanchar de noite, mas sim trabalhar sempre e afincadamente no sentido de um nível de proteção mais elevado dos direitos fundamentais no contexto da União Europeia. E eu digo isto, faço esse parênteses, porque geralmente quando se fala, por exemplo, de abuso sexual, os colegas que trabalham no terreno geralmente enunciam as dificuldades na produção da prova e na abordagem judicial do abuso sexual e explicam que tudo se complica relativamente ao abuso intrafamiliar, que sendo habitualmente menos grave em termos de violência física do que o abuso extrafamiliar, é contudo mais grave do ponto de vista emocional, pois envolvem vítimas tendencialmente mais jovens, mais próximas do agressor, o que converte o abuso intrafamiliar num fenômeno mais complexo e com consequências mais nefastas para a vítima, dado que a família concorre para o abuso ao invés de constituir um espaço de proteção, de segurança, de afeto e desenvolvimento no qual a criança estabelece as relações de confiança e expectativas positivas. De resto, o abuso intrafamiliar é tendencialmente menos intrusivo, perpetrando-se através de manipulações e carícias e, por isso, não deixa, na maioria das vezes, vestígios físicos que possam constituir-se em meio de prova para a acusação. Por isso, a frequente ausência de evidência física e a inexistência de testemunhas que possam validar o relato da criança fazem com que o seu testemunho represente, por vezes, o principal meio de prova. Ora, tudo isso requer o estabelecimento de uma relação segura e positiva com a vítima, baseada numa atuação técnica cuidadosa por parte dos profissionais que contactem com a criança, não só para o apuramento dos fatos através do seu relato, mas também para a estabilização das suas legítimas expectativas. Eu insisto nesta dimensão porque a proteção da criança à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia assim o obriga. O fato de a União Europeia ter chamado a si o tratamento do abuso sexual de crianças ou a proteção das vítimas de criminalidade, muito especificamente da criança vítima, indicia que os Estados-membros no seu conjunto não se revelaram suficientemente apetrechados para lidar com as necessidades específicas da criança vítima.
sobretudo no que diz respeito a um crime com as particularidades do abuso sexual. Ora, tendo a União Europeia exercido as suas competências nessa matéria, não há dúvidas de que o abuso sexual recai no âmbito de aplicação do direito da União. Logo, o padrão de jusfundamentalidade, ou seja, o padrão de proteção de direitos fundamentais aplicáveis às situações concretas que envolvam o abuso sexual, em Portugal, na Alemanha, na Espanha, passam a ser o da União Europeia. O padrão de proteção de direitos fundamentais, no exercício das suas competências, é aquele que deriva da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Ora, é por isso que os tribunais portugueses e os operadores jurídicos, de uma maneira geral, têm de compreender que as ordens jurídicas dos Estados-membros da União Europeia e as suas constituições estão em rede. No contexto da União, aquilo que o professor Gomes Canotilho brilhantemente explica como interconstitucionalidade. E por isso, em matéria de abuso sexual, por exemplo, as decisões judiciais portuguesas relevam não só para as nossas crianças tragicamente abusadas, mas para todo o espaço da União Europeia, pois nós estamos todos sujeitos ao mesmo padrão de proteção de direitos fundamentais, que é aquele que resulta da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. E é por isso que todos os cidadãos europeus, enquanto intérpretes do direito da União Europeia, mas muito especialmente os advogados, os juízes, os procuradores, temos de estar atentos à conformidade do direito nacional com o direito da União e exortar os juízes a dialogarem com o Tribunal de Justiça da União Europeia para identificar, para descodificar as discrepâncias, para identificar as desconformidades e, porventura, as discrepâncias entre o direito nacional e o direito da União Europeia, porque o direito da União Europeia não pode ser aplicado de uma forma em Portugal, de outra na Espanha, de outra na Alemanha, porque o cidadão europeu do Estado-membro em que o direito da União Europeia não está a ser corretamente aplicado, quem sofre. Isto compromete, em última análise, a igualdade jurídica dos cidadãos europeus. E se não o fizerem, os tribunais portugueses estarão a privar as crianças portuguesas e os cidadãos europeus, de uma maneira geral, os cidadãos europeus de todos os outros Estados-membros, de um padrão de proteção mais elevado, porque cada vez que um juiz português, espanhol ou alemão, reenvia para o Tribunal de Justiça da União Europeia, dialoga com o Tribunal de Justiça da União Europeia, o direito da União Europeia avança. Avança, porque aquilo se repercute naquele específico caso concreto, mas em todos os outros, por força do precedente vinculativo do Tribunal de Justiça da União Europeia. Todos os tribunais de todos os Estados-membros são obrigados a aplicar aquela disposição normativa com a interpretação que foi dada pelo Tribunal de Justiça. É como se a interpretação produzisse um efeito erga omnes, de ato interpretado em todos os outros Estados-membros. Portanto, cada vez que um juiz dialoga com o Tribunal de Justiça da União Europeia, o direito da União Europeia avança, pula e avança como bola colorida nas mãos de uma criança, já dizia o poeta, não fosse hoje o Dia Internacional da Criança. Ora, e para concluir, e para que os senhores percebam o que eu estou a tentar explicar quando falo que nós não estamos sós, que estamos em rede, num contexto de interconstitucionalidade, e o que isto efetivamente afeta o nosso cotidiano, eu trago um exemplo de um acórdão do Tribunal de Justiça relacionado com crianças, não especificamente nas matérias que nos ocupam, mas eu acho que este é mais ilustrativo daquilo que eu quero esclarecer, né? Que é o acórdão Avides Media de 2008, é o processo C-244/06, C-244/06, um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia. E o que estava em causa é relativamente simples. A empresa alemã Avides Media vendia suportes de áudio e vídeo por correio através da internet. E dentre os produtos vendidos figuravam uns DVDs com desenhos animados japoneses que eram importados diretamente do Reino Unido. Ora, antes de serem importados e comercializados na Alemanha pela Avides Media, estes produtos audiovisuais eram controlados pelo Conselho Britânico para a Classificação de Filmes e foram classificados pela autoridade britânica como proibidos a menores de 15 anos.
não deviam ser muito inofensivos os tais desenhos japoneses. Não é? Só que no caminho da Avides Media, havia outra empresa alemã concorrente, a Dynamic Medien, que se dirigiu aos tribunais alemães pedindo que a venda dos suportes audiovisuais importados do Reino Unido fosse proibida no território alemão. E por quê? Porque a lei alemã de proteção de menores proibia a venda por correio de suportes audiovisuais não controlados pela competente autoridade alemã. Diante desta controvérsia, o tribunal alemão reenviou prejudicialmente para o Tribunal de Justiça, porque queria saber se seria contrária ao princípio da livre circulação de mercadorias, previsto no artigo 28 do Tratado sobre o Funcionamento, porque era disso que nós estávamos a falar, circulação de mercadorias dentro do espaço da União Europeia. Portanto, se seria contrária à livre circulação de mercadorias e à Diretiva 2000/31, relativa aos serviços na sociedade de informação, em especial o comércio eletrônico no mercado interno. Repito, o juiz queria saber se porventura seria contrário, mas não perguntou assim, porque os juízes não podem perguntar se há ali uma incompatibilidade. Ele diz, a norma constante do tratado tal deve ser interpretada no sentido de que se opõe a uma disposição como aquela que seria aplicável. Portanto, é que como é que se diz? A mulher de César não basta ser séria, não é? Precisa parecer séria. E o Tribunal de Justiça interpreta disposições europeias. Portanto, os juízes, na sua larga maioria, reenviam para saber se há uma incompatibilidade ou não entre o direito nacional e o direito da União, mas também tem que saber como pergunta ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça responde. Mas eu dizia que esse juiz reenviou basicamente para saber se era contrário ao princípio da livre circulação de mercadorias e à diretiva sobre o comércio eletrônico, a disposição alemã que proibia a venda por correio de suportes audiovisuais, DVDs, vídeos, que não tenham sido controlados pela autoridade alemã para a proteção de menores. As questões relacionadas com a liberdade de circulação, eu as vou saltar, porque não nos interessa neste contexto, mas o resultado é que o Tribunal de Justiça entendeu que a normativa alemã constituía, sim, uma violação da liberdade de circulação de mercadorias. Mas justificam-se derrogações admitidas pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia? Ou seja, os Estados-membros podem adotar derrogações a essa liberdade de circulação nas específicas circunstâncias do caso concreto? O Tribunal de Justiça entendeu que sim, que a normativa alemã justificava-se na medida em que buscava proteger os menores contra informações e materiais prejudiciais ao seu bem-estar. A proteção da criança está estritamente ligada à proteção da dignidade humana, que a ordem jurídica europeia cumpre salvaguardar. O Tribunal de Justiça da União Europeia lembrou que não é necessário que as derrogações impostas pelo Estado-membro correspondam a uma concessão partilhada em todos os outros Estados-membros, porque as concessões podem variar por motivos culturais, por exemplo, e os Estados-membros podem conferir aos seus nacionais uma proteção mais elevada através de mecanismos de controlo mais apertados, como era o caso dos suportes audiovisuais. Mas se a proteção das crianças constitui um interesse legítimo que pode justificar restrições a uma liberdade econômica garantida pelo direito da União, também é certo que tais restrições devem seguir critérios, ou seja, hão de ser adequadas para garantir a realização do objetivo que prosseguem e não devem ultrapassar o necessário para atingi-lo, que, como todos sabemos, é o princípio da proporcionalidade, que adquire outros contornos do direito da União, mas que serve basicamente para concordância de bens e interesses. Por isso, como bem lembrou o Tribunal de Justiça, o procedimento de controlo pela autoridade alemã deve ser facilmente acessível, deve concluir-se dentro de um prazo razoável e, se acarretar uma decisão desfavorável, deve ser recorrível judicialmente. Se assim for, o artigo 28 do Tratado sobre o Funcionamento, que diz respeito às liberdades de circulação de mercadorias, não se opõe à normativa alemã que proíbe a venda de produtos audiovisuais a menores que não tenham sido controlados pela competente autoridade alemã. Meus senhores, o que eu queria transmitir, a ideia que eu queria transmitir com este exemplo, é que nós não podemos, em Portugal, invocar disposições da Constituição alemã. Mas se aquele era o padrão de dignidade humana que a Alemanha entendeu atribuir aos seus cidadãos crianças, nós, por força do direito da União Europeia e em Portugal, também beneficiamos daquele padrão de proteção que foi considerado o mais elevado para fins daquele específico caso concreto. Ou seja, nós não podemos invocar disposições da Constituição alemã, mas por força do direito da União Europeia nós beneficiamos de um nível de proteção mais elevado, porque este passa a ser o padrão
para todas as situações em que aquela disposição tenha de ser aplicada ou que aquela situação se repita. Tá? Isto é interconstitucionalidade, ou seja, constituições em rede, e, portanto, na medida em que o juiz reenvia, resolve aquele específico caso concreto, mas acaba por beneficiar a todos os outros cidadãos, no caso, a todas as outras crianças de todos os Estados-membros. Se essa mensagem tiver ficado da minha intervenção, eu já estou satisfeita. Muitíssimo obrigada.